Eu espero que você esteja muito bem. Este Leitura Viva será diferente, não estou só, estou com dois convidados muito bons. Luciano, do CNLB de Santo André, da Diocese de Santo André. CNLB é o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E Marcela, do CEBI de Maringá, estão participando do nosso grupo de estudos sobre a encíclica. Isso mesmo. Este programa, portanto, será sobre a nova encíclica do Papa, e nos diz aí bastante sobre o coração, né? Sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Então, essa carta encíclica, ela vai nos ajudar aí a refletir também bastante, a ter uma grande interioridade sobre a fé. Vamos ao encontro, então, espero que vocês gostem. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Beleza, já está gravando. Então vamos iniciar o nosso encontro, pedindo a graça de Deus, que o Espírito Santo nos ilumine, ilumine também a Igreja, ilumine o Papa Francisco, os nossos bispos, os nossos padres, que conduzem as paróquias, as comunidades, a Igreja no mundo inteiro, todos os fiéis, que a nossa reflexão hoje possa também levar as pessoas que poderão assisti-la a graça do entendimento da importância do coração de Deus, do coração de Cristo, que tanto nos ama, né? E que nos quer bem, nos quer felizes, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar o nosso momento fazendo a oração que o próprio Papa Francisco, na sua introdução, primeiro capítulo, traz de São John Henry Newman, que é de coração para coração. E que é uma oração que também pode ser feita diante do Santíssimo, né? E que ela começa assim: ó coração sacratíssimo e amorosíssimo de Jesus, estás escondidos na Sagrada Escritura e continuas a bater por nós. Eu te adoro, então, com todo o meu melhor amor e temor, com o meu carinho fervoroso, com a minha vontade mais conquistada e resolvida. Ó meu Deus, quando tu te rebaixas a sofrer para que eu possa receber-te, para comer e beber a ti, e tu por um tempo fazes a tua moradia dentro de mim, ó faça meu coração bater com o teu coração. Purifica-o de tudo que é terreno, de tudo que é orgulhoso e sensual, tudo que é duro e cruel, de toda perversidade, de toda desordem, de todo amortecimento. Então, encha-o de ti, que nem os acontecimentos do dia, nem a circunstância do tempo possam ter o poder de perturbá-lo, mas que em teu amor e temor possa ter paz. Amém. Amém. Muito obrigado, Luciano, pela oração. Que o Espírito Santo esteja com a gente neste momento de reflexão, hein? Bom, vamos lá então. Acho que é interessante a gente apresentar. Eu preparei uma apresentação aqui, deixa eu ver se consigo apresentar. Breve apresentação. Tem muita coisa para falar, né? Para mim, é a encíclica filosoficamente mais profunda do Papa Francisco até aqui. Ele entra em algumas questões muito, muito profundas mesmo, e que até então ele não tinha comentado algumas abordagens, alguns conceitos, etc., que, a meu ver, hoje
são fundamentais na vida da igreja, né? Isso. Bom, e aí para começar então, eu gostaria de propor uma reflexão, uma síntese aí, sobre logo o primeiro parágrafo, né? Eu copiei aqui integralmente para lê-lo, porque eu acho que ele dá o tom mesmo da encíclica toda. Para mim é uma grande síntese assim, né, da encíclica toda, né? Começa com o próprio nome da encíclica, Amou-nos. E sem dúvidas tem muito de São João nisso, né? O Evangelho de São João, mas é a abordagem do próprio Cristo, né? E aí ele diz assim, ó, Amou-nos, diz São Paulo, referindo-se a Cristo, para nos ajudar a descobrir que nada será capaz de separar-nos desse amor. Paulo afirmava-o com firme certeza, porque o próprio Cristo tinha garantido aos seus discípulos: Eu vos amei. Disse também: Chamei-vos amigos. O seu coração aberto precede-nos, espera-nos incondicionalmente, sem exigir qualquer pré-requisito, para nos amar e oferecer a sua amizade. Ele amou-nos primeiro. Graças a Jesus, conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele. Gente, isso aqui é lindíssimo, né? É de uma beleza que a gente ficaria assim a vida toda só para poder compreender, né, com o coração. E a gente vai falar até o final aqui hoje o que é essa compreensão com o coração, que é diferente de compreender com a cabeça, né, com racionalmente, né? Outra compreensão que a gente está falando aqui, que é aquela compreensão que a gente faz disso a nossa vida, né? A gente compreende intelectualmente, mas a gente age a partir dessa perspectiva também, né? É um momento que o coração e as atitudes, elas não se separam, né? Porque é isso, né? Quando a gente tem a noção do quão grande é esse amor, o quão gratuito ele é, e o quanto que ele é para todos, né? Não importando, não exigindo nada em troca, né? E aqui eu acho que tem fundada a teologia da graça, sem sombra de dúvidas, né? Aquela que Cristo salvou a todos, né? Sem pedir nada em troca, sabendo dos nossos limites, das nossas incapacidades e nossas imperfeições. Eu acho que isso daqui dá assim, um start muito fortemente assim para toda a encíclica, né? E aí eu procurei fazer algumas sínteses e algumas vezes eu fui copiando mesmo alguns trechos para a gente poder pensar, né? No segundo parágrafo, eu não irei de parágrafo em parágrafo, né? Só nesse começo que eu acho que é muito tocante, assim, né? Ele diz assim, ó, é necessário recuperar a importância do coração quando nos assalta a tentação da superficialidade de viver apressadamente, sem saber bem para quê, de nos tornarmos consumistas insaciáveis e escravos na engrenagem de um mercado que não se interessa pelo sentido de nossa existência. Gente, isso daqui é uma crítica social que destrói totalmente a estrutura da nossa vida contemporânea, né? A estrutura da forma que a gente vive hoje, né? E veja a profundidade, né, de como o Papa está escrevendo aqui, né? De uma certa forma, isso me preocupa um pouco, assim, né? Ele, nas outras encíclicas, ele ia mediando, assim, até chegar às profundezas, né? Ele ia do simples ao complexo. Aqui ele já entra arrebentando, né? Na profundidade, assim, muito, mas muito forte mesmo, é muito tocante, que não pede licença para poder, de fato, falar dessas coisas profundas, né? E me preocupa por quê, né? Porque me parece que ele quer ir direto ao ponto. Me parece que ele está percebendo que a gente está sem muito tempo para gastar, né? Então, nesse sentido que me preocupa. Agora, é de uma alegria muito grande ler essas coisas, né? Porque justamente isso é uma síntese de todas as reflexões que a gente vem fazendo na teologia católica, né, especialmente, mas no cristianismo como um todo, né? E aqui está muito fortemente aqui expresso que não é possível, né? Não é possível viver de uma forma autêntica
sem fazer a crítica necessária ao modo de vida que a gente está vivendo. E a gente vê isso na encíclica toda também. Viver com o coração fora da superficialidade, de forma autêntica, combatendo a vida por aparência, né, que não leva a nada, é viver de forma crítica, né? É viver de forma que a gente se põe contra aquilo que está sendo vivido, né, em geral. E aqui fala abertamente do mercado, né? Escravos na engrenagem de um mercado que não se interessa pelo sentido da existência. De uma forma de vida que é um modo de produção capitalista, mas muito mais que isso, né? É um modo de vida moderno e que tem aí seus objetivos muito bem traçados, tem seus mecanismos muito bem traçados, e nos põe essa tentação da superficialidade, né? De viver um apressadamente, um consumismo desenfreado, e que nos torna escravos e, portanto, nos torna o sacrifício da cruz algo banal. Né? Porque se eu vivo de uma forma totalmente escravizada, se eu vivo de uma forma totalmente submetida a esse modo de vida, que é totalmente contrário ao modo de vida do Evangelho, para que Jesus morreu na cruz? Então, isso se torna muito forte, né? Muito forte. Assim. Bom, poderia ficar aqui horas falando de cada uma dessas coisas, né? Mas aí no parágrafo 3, olha só, já fiz uma síntese ali, né? Ele fala de. Ele retoma ali uma importância que para os próprios gregos, na Grécia Antiga, era banal, assim. Se você pega a filosofia grega, você não percebe grandes reflexões sobre a cardia, né? O conceito de coração ali dos gregos, né? E aí, por isso que o Papa cita ali Homero, tanto na. Ele cita principalmente na Ilíada ali, né? E Platão, alguma coisinha ali, né? Isso não era central para os gregos, né? E de que forma? Olha só. Para o Homero ainda era, porque Homero, vamos pegar, ele estava lá na época pré-socrática, né? E, portanto, antes da época clássica dos gregos, né? Da cultura clássica dos gregos, ele faz poesia, né? Nós sabemos, Homero é um grande poeta grego. E ali sim, o coração tem um papel importante, olha só. O coração é o centro do corpo, alma e espiritualidade, associado ao pensamento, sentimento e desejo. Local onde são forjadas todas as decisões importantes. Agora, já para Platão, olha só, ele é um ponto de síntese entre razão e emoção. É meio que funcional aqui, né? A cardia para o Platão, que é uma das grandes filosofias gregas, né? Depois, no Aristóteles, isso não vai ser diferente, vai ser também essa questão da funcionalidade. Então, as faculdades superiores e as paixões se transmitem através do coração. E vamos lembrar aqui que o Platão, a filosofia dele toda, inclusive a política dele, que é base para a política ocidental como um todo, ela é totalmente contrária às paixões e às emoções, né? Porque a razão enquanto sumo bem, enquanto a perfeição, enquanto belo, ela se alcança a partir de um exercício de ascese, né? Dialética intelectual, e portanto aqui já ganha muita importância a razão, né? E o coração vai cada vez mais sendo equiparado ali às coisas ruins, às coisas que a gente tem que evitar, que a gente tem que derrotar, que a gente tem que vencer. Então, o dualismo grego entre corpo e alma está dado aqui, né? E é muito diferente esse dualismo grego de corpo e alma da Bíblia, da tradição hebreia. A tradição hebreia, e o Papa está mostrando isso também abertamente, isso eu gostei muito também, logo nesse primeiro capítulo, né? E aí ele começa o capítulo 4 dizendo assim, ó, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, discerne os sentimentos e as intenções do coração. Deste modo, fala-nos de um núcleo, o coração que se esconde por detrás de toda aparência, e até mesmo de pensamentos superficiais que nos confundam. E aí ele conta a parábola ali dos discípulos de Emaús, né, e faz uma análise dela dizendo, para além, né, de tudo aquilo que da angústia, do desespero, da confusão, da desilusão que os discípulos viveram, acontecia algo no seu íntimo ao andar. Então ele traz essa coisa do coração
para cá, para o aqui e agora, para uma realidade vivida corporal. E aqui a gente já percebe que não tem uma separação entre o que é emoção, razão, o que é do espírito, o que é do corpo, né? Aquele dualismo grego, na Bíblia não acontece isso. Né? O Paulo de Tarso ele fez um esforço hercúleo em tentar traduzir o texto para o grego, né? E tentar escrever em grego, mas de uma forma a resgatar os conceitos hebreus, partindo para o grego e usando conceitos que os gregos eles mesmos quase que não utilizavam na sua própria literatura, né? Justamente por conta dessa dificuldade e dessa oposição entre as duas culturas, hebreia e a grega. Infelizmente, o cristianismo que nós vivemos hoje, ele é fundamentalmente grego. Ele não é evangélico, ele não é hebreu. Ele é fundamentalmente grego. Por quê? Porque a igreja ela vai se ocidentalizando, ela vai se tornando ocidental, então, a partir do império, a partir dos concílios, daí por diante. E ela vai deixando os conceitos hebreus para trás e vai assumindo conceitos ocidentais, né? E gregos. Né? Então, nesse caso, hoje a maioria das pessoas, nós poderíamos dizer, no cristianismo, elas vivem a corporeidade de uma forma grega e não de uma forma hebreia, que é de onde saiu o cristianismo, que é de onde foi escrita a Bíblia e daí por diante. Né? Por quê? Porque é justamente isso. É a concepção de que a vida corporal ela é ruim, o corpo é uma coisa ruim, que nos leva a engano. O próprio Paulo de Tarso ele fez muito né, essa, esse conflito. Né? O corpo me leva ao pecado. Né? Essa concepção ela já é grega, ela não é mais hebreia dos evangelhos. Né? Então isso é muito forte aqui, ainda hoje, né, o cristianismo, nós vivemos uma corporeidade muito mais grega do que hebreia. Por quê? Porque para os hebreus o corpo não tem separação, corpo e alma. A alma nunca se separa do corpo. Né? Corpo, alma e espírito é uma coisa só, é indivisível. Se a gente lê toda a literatura cristã, a gente consegue compreender isso. Né? Santo Anselmo, por exemplo, é um dos primeiros a problematizarem muito isso. Depois vem vindo em toda a filosofia cristã, o corpo é indivisível, uma coisa só, né? O conceito que tem lá dos gregos é bazar. Bazar é justamente isso aqui que eu sou, né? Então, ele dá uma grande importância para o corpo, ao contrário dos gregos que querem se livrar do corpo. E por isso que o coração é fundamental para os hebreus. Por quê? Porque o coração é justamente aquilo onde está a unidade do corpo, alma e espírito. É aquilo que eu sou. Por isso que o verbo, e aí o Papa vai falar isso também muitas vezes, né? Por isso que o verbo se fez carne. Olha que bonito. Isso, o verbo, que é a palavra, né? Que seria aí uma coisa conceitual, uma coisa que para os gregos é o que importa. Aqui para os hebreus, não. Ele se fez carne, ele se faz carne. Então, quer dizer, ele está aqui e agora. O verbo é isso aqui que a gente está vendo. Não tem separação da realidade espiritual e a realidade corpórea. Né? Então, o coração faz tudo isso. Né? Então, essa importância do coração, ela é fundamental. E aí, já encaminhando para o final da exposição aqui, para a gente poder conversar mais depois, eu não vou chegar nem na metade do capítulo 1, mas eu acho que as grandes conceitos estão aqui já no começo, né? Ele vai falar um pouco do coração e a verdade interior, né, que é no coração justamente que se guarda a verdade de cada pessoa. Né? Tem aquilo, né, que a gente sempre fala, que é Deus sabe o que tem no seu coração. Não adianta você viver uma vida de mentira, de simular, fingir, né? O que importa é o que está no seu coração, que é justamente o lugar das intenções genuínas, mais profundas, e daí por diante, né? Daí, então, essa questão do autoconhecimento, ela se impõe para nós, né? Ora, o que tem no meu coração? Porque muitas vezes eu mesmo desconheço, né? O que eu consigo entender de quem sou eu? Qual é a minha identidade? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero refletir? O que eu quero que as pessoas compreendam daquilo de quem eu sou? Não aquilo como eu quero que as pessoas me percebam pela aparência, pura e simplesmente. Mas o que as minhas ações que eu quero refletir, que as minhas ações possam dizer de quem eu sou. Né? De novo, é aquilo, né? Aquilo que eu faço deve estar em consonância com aquilo que eu quero ser, com aquilo que eu desejo ser. E é do coração que vem toda essa intimidade, toda essa valorização de mim mesmo, mas de um valorizar-se a si mesmo para a vida em comum.
Porque é só na vida em comum que o coração pode se revelar. O coração pode exteriorizar aquilo que ele guarda. Né? E aí o Papa vai de novo fazer uma crítica muito forte à sociedade atual, tanto a tecnologia, a inteligência artificial e a sociedade moderna como um todo, inclusive antes do próprio capitalismo, né? E por isso que eu falo a sociedade moderna, que começa lá no final da Idade Média, né? Essa sociedade ela foi dando cada vez mais importância à razão, à vontade, às necessidades, aos desejos, à liberdade, o conceito de liberdade, que se tornaram vazios. Porque justamente ao valorizar estas dimensões humanas, vamos dizer assim, foi se desvalorizando o coração. Só que é no coração que justamente o ser humano se humaniza, né? O ser humano pode viver a sua vida enquanto humano. Então, mesmo que isso está sendo valorizado cada vez mais hoje, cabe a nós justamente cultivar esse coração, né? Esse amor. O Paulo Freire falava uma coisa muito importante, né? Ele tinha um conceito que ele chamava amorosidade. E ele desenvolveu esse conceito, o Paulo Freire, um grande cristão, ele desenvolveu esse conceito de amorosidade muito fortemente na sua filosofia. E aí ele sempre trazia à tona, falava, olha, hoje as pessoas não falam mais de amor. Elas têm vergonha de falar de amor. E ele torna isso um conceito fundamental da sua filosofia. Sem o conceito de amorosidade, você não pode compreender Paulo Freire. E é um conceito que ele retoma do cristianismo, qual ele tem um compromisso muito forte, né? E é isso que o Papa está nos dizendo também. Fala, olha, o coração ele não pode ser reduzido somente a um órgão humano, a um aspecto sequer psicológico, né? Biopsicológico, né? Tem reflexões aí que falam disso, né? Uma biopsicologia, etc. Não, né? O Papa está dizendo, olha, e com isso o Papa está inteirado, está mostrando que ele está inteirado nas reflexões que estão sendo feitas agora, né? Grande parte das reflexões que falam hoje do coração, das emoções e tal, tentam reduzir isso ao biopsicológico. O Papa está dizendo, não, isso é espiritual. O coração ele tem a sua realidade espiritual. Por quê? Porque é justamente ali, no coração, que a gente consegue, a partir do coração. E claro, gente, olha só, é importante a gente dizer isso, né? A gente está falando, para terminar mesmo, Luz, eu já estou falando muito tempo já, Luciano e Marcela, mas para terminar, claro que o Papa não está dizendo aqui que o coração carrega algo biologicamente que não seja físico e biológico. Não. Óbvio, o Papa sabe. O coração é uma bomba de sangue, biologicamente. Beleza? Legal. Tá. Agora, qual a importância que a cultura hebreia, de onde saiu o evangelho, de onde saiu toda a nossa crença cristã, qual a importância que a cultura hebreia dá ao coração? Né? E de que forma que as emoções estão sintetizadas também ao coração. Tem reflexões hoje que vão falar que, inclusive, fisicamente, o coração pode estar ligado. Não sei, né? A gente não tem elementos científicos para saber disso e o Papa sabe disso. Agora, muita gente, por exemplo, antes não dava importância nenhuma para o intestino, né? Vamos supor, o intestino é aquele que tem uma função mecânica de fazer a digestão. E hoje a gente descobriu que o intestino é uma rede neurônica que está ligada ao corpo todo. Inclusive, fortemente às emoções, né? Então, coração a gente deixa suspense, né? A gente não está falando aqui da realidade biológica dele. Pode ser, pode não ser, a gente não tem elemento suficiente para dizer se tem todas essas questões fisicamente, biologicamente no coração. Mas a importância disso na nossa tradição hebreia, e aí como cristãos nós somos de tradição hebreia, né? O evangelho é hebreu, né? De que forma que o coração tem justamente essa síntese, né? Essa importância para nós vivermos hoje. E por fim, que eu quero trazer aqui até o 23, eu paro no parágrafo 23, é justamente que o coração une esses fragmentos todos, né? E inclusive essa dimensão que eu falei de um vínculo autêntico, né? E o coração, que é um coração que revela quem eu sou para mim mesmo, mas também ele se põe numa relação autêntica de afetividade com as outras pessoas com as quais eu me encontro, né? E, portanto, o reconhecimento de que as outras pessoas também têm coração, e isso aqui é importante demais, né? Porque se eu reconheço que a outra pessoa
também é um ser humano, também tem coração, eu não vou querer fazer mal a ela. Eu vou querer justamente que ela viva tanto quanto eu, que ela tenha uma boa vida tanto quanto eu, e que a boa vida que eu desejo para mim, eu também desejo para elas, né? Para todas as pessoas, sem exceção. E aqui o reconhecimento do outro é justamente esse reconhecimento de reconhecer, e aqui o Papa não fala isso, mas eu quero trazer a questão da irmandade em Jesus, né? Todos somos irmãos. Quando é todos, é todas as pessoas, né? Então não adianta eu querer fazer classificações, né? Não, mas aquele é criminoso, né? Ele não é meu irmão. Todos é todos, né? Todos somos irmãos. E o que fazemos com isso, né? Nessa dimensão do coração, da afetividade. E, por fim, até lá no 23, o Papa fala da Maria como exemplo, né? Santa Maria como exemplo de quem conseguiu dar testemunho da sua história a partir da imagem do coração, né? A partir da imagem dessa ternura que não é uma ternura submissa, né? Muito pelo contrário, né? É uma ternura ativa que está a todo momento dando sentido às suas experiências e, inclusive, a uma experiência histórica coletiva muito maior que ela, muito maior que ela. E, portanto, revelando aí o grande mistério da vida, de uma vida com sentido, né? Não uma vida por nada, uma vida vivida mal e daí por diante. Né? Então, o coração tem esse elemento também unificador da história. Luciano, por enquanto é isso, meu caro. E aí, vamos para a sua exposição e depois a gente dialoga. Muito bem. Uma boa reflexão, né, na sua introdução, na sua fala. Acho que é fundamental a gente enxergar a importância, né, da encíclica do Papa. Gostei muito desse resgate que você faz da cultura hebreia, em que o homem não está desassociado, né? O corpo e alma, né? E alma aqui como sentido também coração, seus sentimentos, né? Enquanto você falava, eu lembrei aqui do famoso quadro de Rafael Sanzio, né? A, a escola, né? Deixa eu ver aqui. A escola de Atenas, né? Em que Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo, né? Essa dualidade, né? Que o homem está sempre, né? Presente no homem. Importantíssimo isso, nesse sentido. E dentro desse primeiro capítulo, eu fiz algumas observações trazidas do próprio texto também, que eu achei muito assim, sensível, o resgate mesmo da questão poética como um caminho de enxergar o mundo de uma forma melhor, né? De purificar esse olhar pela arte, pela cultura. Aqui no texto, o Papa faz o resgate de algumas figuras proféticas, né? E personagens interessantes, como Sansão e Dalila, essa relação em que os dois só vão se entender através de quando um abre o coração para o outro, né? Ele também traz a, o encontro que Jesus faz com os discípulos quando eles fazem a caminhada para Emaús, né? Em que a palavra vinda desse diálogo com Jesus na caminhada, ela chega ao coração, ela move o coração, ela move o espírito dos discípulos que estavam abatidos, tristes, né? E um pouquinho mais para frente, fala sobre Jeremias, né, que os profetas como Jeremias que advertem sobre os riscos de confiar plenamente no coração, enquanto que em Provérbios nós temos os conselhos de cuidarmos bem das águas que jorram do nosso interior, do coração, na observância de não nos aproximarmos do mal para não corrompermos o nosso coração que é sacro, onde Deus habita. O texto também nos remete a Santa Teresinha, a santa das pequenas coisas, do caminho mais perfeito para o amor, né?
para esta realizar tudo com amor, ainda que seja algo simples, é um caminho de perfeição e de cura interior, né? E, e é muito belo quando ele traz e resgata a figura de Santa Teresinha, porque Santa Teresinha foi a santa que mais viu no seu dia a dia, que é uma santa que a gente sempre vê uma devoção muito profunda entre os católicos, porque ela viveu no seu dia a dia as pequenas coisas que eram bem difíceis para ela, né? E eu também me vejo nisso, por exemplo, no meu dia a dia do trabalho, né? Essa prática do perdão, né, de olhar para o outro com olhos de misericórdia, né? E são práticas do dia a dia que exigem muito de nós, né? Por menores que sejam, né? Ele também vai fazer a menção ao sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né, em que ele fala aquilo que você traz da, do capitalismo, desse mundo do capitalismo, em que o homem é apenas um objeto de manipulação, de produção de capital, e que as relações elas são líquidas, elas se desfazem de modo muito rápido, né? O que o outro tem para oferecer para mim? Se nessa relação de troca o outro não tem nada a me oferecer, não, e essas relações se desfazem muito rapidamente. Então acho interessante ele resgatar essa teoria da modernidade líquida. Ah, ele também traz a figura de Heidegger, que eu achei interessante isso, e que ele fala que o pensamento é, antes de tudo, também uma comoção, ou seja, algo que vem interiormente, que move o ser humano, né? Ao longo da história, já pegando os grandes filósofos gregos, que fizeram uma construção do pensamento de modo muito racional, o coração de fato ficou em segundo plano. Eu achei interessante que, sob o foco de Heidegger, o coração é a fonte também do pensamento do ser humano. E para o Papa Francisco, a arte está ligada ao amor, que são os caminhos que podem iluminar e salvar o mundo. Uma vez que a arte e a poesia são associadas aos sentimentos, que são capazes de expressar realidades que a razão em si não consegue, né? E ele também cita Santo Inácio de Loyola, recordando Heidegger novamente, que o homem, através da força do coração, é levado a reorganizar a sua vida, direcionando seus impulsos para as práticas que o tornem melhor, né? Os grandes exercícios espirituais de Santo Inácio é um retornar para si, para dentro, através do silêncio, e que são os passos muito interessantes, né? Que ele trabalha com aquilo que é próprio nosso, das nossas fragilidades, das nossas inseguranças. E esses exercícios de Santo Inácio, do qual eu já me propus fazê-los, realizá-los, eles de fato eles nos fazem a gente levar um mergulho muito profundo para dentro da gente mesmo. Ele também vai citar São Boaventura, né, um grande santo da Idade Média, um doutor seráfico, que inclusive dirigiu a Ordem dos Frades Menores, em que ele vai fazer essa relação entre fé e razão, né? Ele diz que a fé começa também no intelecto. Pelo intelecto nós conseguimos fazer com que a fé nasça, brote e dê seus frutos, né? E ele vai também falar sobre a importância da figura do Espírito Santo, que ilumina o intelecto, os afetos, o coração, para conhecer melhor, né, o coração de Jesus, né, que é fonte de caridade infinita e que impulsiona o homem a praticar as palavras de Jesus, né? E eu lembro perfeitamente de um frade capuchinho que eu conheci lá no interior do Maranhão, o Frei Leonardo Trota, ainda é vivo, né? E uma das suas homilias, ele dizia exatamente isto: nós, como cristãos, nós temos que ter a consciência de pedir constantemente que o Espírito Santo seja o mentor das nossas atividades nas paróquias, nas comunidades. E ele dizia exatamente isso, porque uma paróquia, uma comunidade sem o Espírito Santo são paróquias e comunidades mortas, não capazes de gerar fruto e vida,
E ele sempre insistia, né? As novenas, as preparações ao Espírito Santo, né? Ah, e para finalizar, eu achei muito interessante quando o Papa fala uma expressão chamada milagre social. E o milagre social está justamente relacionado às capacidades que nós temos de nos relacionar um com o outro de modo saudável, né? Colocando em prática o reino de Deus através da aceitação mútua e sincera, né? E a gente sabe que dentro das comunidades onde a gente participa, nós temos diversas pessoas com diversas personalidades, temperamentos, suas qualidades, suas formações. E é um misto de pessoas, de dons também, que cada um traz para dentro das suas realidades. E é nessa interação que a gente vai entendendo que o outro também tem coisas boas que podem ser agregadas para a construção daquela comunidade, né, daquela paróquia. E a importância do olhar também do pastor sobre a sua comunidade e observar isso, em estar atento como esses dons nascem e podem ser observados e ali colocados em prática dentro da comunidade. Bom, eu acho que dentro desse primeiro capítulo, ele não é um capítulo muito extenso, e são esses os pontos que eu quis levantar. Eu acho que nos próximos capítulos, eu acho que tem muita coisa, eu particularmente no sentido eu teria que aprender, né, a colocar também no meu silêncio, na minha oração, refletir, porque observando esse primeiro capítulo, eu me vi inserido nele e me questionando, será se eu estou realmente de fato colocando em prática, né, tudo aquilo que Deus me propõe, né, principalmente no dia a dia, no meu trabalho, onde eu tenho pessoas, onde o trabalho é onde a gente convive mais, né, com as pessoas. A gente está muito tempo fora de casa, onde a gente dedica a maior parte do nosso tempo, da nossa vida. E a gente tem pessoas de diferentes visões nossas, diferentes credos. Então, o questionamento que eu me fiz lendo o primeiro parágrafo foi justamente o primeiro capítulo, foi justamente este. Estou colocando em prática realmente aquilo que o Evangelho me propõe, aquilo que o Senhor me chama a praticar, né? E um dos maiores desafios que eu me sinto e vejo dentro da realidade que eu estou é a prática do perdão, porque constantemente eu estou sendo levado a perdoar quem às vezes contrariou as minhas ideias, o meu comportamento. Então é isto. Eu acho que nesse sentido eu me questiono e levo para mim como no fundo do meu coração como uma proposta de caminhada daqui para frente, lendo com vocês e refletindo com vocês e aprendendo também com essa encíclica. Poxa, que legal, Luciano. Bastante coisa que você trouxe aí que eu também não havia percebido e a gente vai aprendendo, né? Por isso que esse tipo de diálogo aqui eu acho que é importante a gente forjar mesmo, né? Forjar no sentido de forçar, né? Aposto que vocês dois teriam um monte, um milhão de coisas para fazer hoje, ainda tem, mas a gente se dispõe a estar aqui para isso, né? Para tentar pensar um pouquinho na nossa prática e forçar mesmo essa conversa na qual a gente aprende, ensina aprendendo e aprende ensinando, né? Cara, é impressionante como que é justamente um pouco disso que você falou, né? É por isso que eu fiquei assim bastante positivamente surpreso assim com o Papa, porque ele, para mim, é a encíclica mais social dele até aqui e que ele menos fala do social, né? Porque é isso, né? Ele está dizendo justamente da necessidade da transformação interior, né, das pessoas, né? E quando ele fala que o coração é capaz de mudar a sociedade, aquilo me tocou muito, assim, fiquei falando, poxa, e eu fiz a mesma pergunta que você, assim, que eu acho que é impossível não se fazer a partir do momento que a gente está lendo com atenção, né, o que ele está escrevendo ali. É, tá, mas
será que eu consigo fazer essa coisa? Será que eu tenho feito isso, né? Será que de fato as minhas ações elas têm explicitado, né, essa importância de fato da afetividade, do coração nessa vida maluca que a gente leva, que não consegue nem dar atenção direito para os filhos, né? E filhas que estão dentro de casa com a gente, imagina isso na comunidade como que é, né? Como que são as relações que a gente vai construindo na comunidade de fé primeiro, né? Mas como você bem disse, na comunidade com as pessoas que a gente trabalha e daí por diante, é muito transformador, assim. E eu me coloquei no processo que, inclusive, me suscitou assim uma. Eu já tive, sempre tive vontade de fazer os exercícios ignacianos, mas me suscitou uma grande vontade assim de fazer, justamente para poder parar, respirar e olhar para dentro de si, né, cara? O que a gente está fazendo? Aliás, esse ano eu tirei um pouco para isso. Quer dizer, tirei, né? Continuei a fazer tudo que eu já estava, mas abandonei um monte de presença nos espaços, principalmente para poder voltar um pouquinho mais para dentro de mim mesmo e tentar pensar nessa perspectiva, né? De como que eu estou colaborando de fato, né? A gente acaba caindo no tarefismo sempre, né, cara? E olha, eu frequento comunidade de fé desde os 14 anos, né? Depois fui para o seminário e tal, e só nos últimos anos que eu dei uma parada, mas justamente porque eu percebi isso, percebi, pô, tava fazendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, mas que e daí, né? Qual que é o resultado disso? O que que eu trouxe de bem para as pessoas, né? Quem de fato eu ajudei de verdade? E isso muitas vezes até na política partidária, né? Não sei se você tem alguma atuação partidária, mas eu percebi isso também. Porque eu falei, bom, tá bom, vai. Já que na igreja estamos meio devagar, deixa eu tentar a política partidária. Coisa que eu sempre tive o pé atrás, etc. Mas eu tentei, falei, vamos ver, né? Só que eu estava reproduzindo a mesma coisa, né? Tava ali fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. Ah, mas daí, né? Até que eu percebi que o problema estava em mim mesmo, né? E não fora de mim. Não é a comunidade de fé, não é a política partidária, mas é o que que eu estou fazendo, qual o sentido que eu estou dando para as coisas que eu estou fazendo e como que isso de alguma forma está levando algo para as pessoas que estão ao meu redor. Eu fiz essa reflexão assim, enquanto eu estava lendo, e foi de fato muito forte, assim, forte essa encíclica. Marcela quer dizer algo? Eu tenho certeza que ela estava fazendo um monte de coisa, mas está ouvindo atentamente. Não, estou ouvindo sim. Não só impactada com coisas tão nossas, né? Agora desse tempo. Uma frase que me deixou muito impactada, além de tudo que vocês falaram, é na comunidade que o coração se revela. E, e o quão nós somos engolidos por esse sistema, para a gente não dar vazão, não dar importância, né, para o coração, para a arte, para o amor, e somente para o consumismo, para trabalhar, o cansaço e produzir. Então, esse é um respiro, sabe, para a gente pensar assim, nossa, o que nós estamos fazendo da nossa vida, como estamos vivendo e aonde nós vamos chegar. Parabéns, viu? É interessante a gente parar e refletir, porque eu penso assim, a nossa semana é tão corrida, né? A gente já levanta, vai para o trabalho, chega à noite, vai descansar, quem tem que produzir seu trabalho escolar, né, na faculdade, acadêmico, cuidar da família. E o final de semana que nós temos, que é o encontro, né, na comunidade, em família, na igreja, onde a gente vai professar juntos a nossa fé, né? É o momento da gente revigorar esse movimento que Deus faz dentro de nós, né? E, e olhar agora essa reflexão do Papa, que é o ponto central, é o coração, é que Deus nos ama, Deus nos amou por primeiro, né? E nos ama incondicionalmente, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados.
assim, é desafiante, porque a gente, pelo menos eu me coloco em não colocar limites a esse amor de Deus, mesmo no meu pecado, nas minhas fraquezas, nas minhas quedas, que eu tenho a tentação, por vezes, de me afastar dos sacramentos porque não sou indigno. E quando eu paro e reflito que Deus me chama para essa comunhão interior, apesar do meu pecado, dos meus pecados, das minhas limitações, encontra a certeza de que nem o pecado e nada pode, né, nos separar. Como Paulo nos recorda lá no início, né? Quem vai nos separar desse amor? Nada, absolutamente nada, nem o nosso pecado. Né? Deus ama o pecador e não o pecado. E Jesus foi muito criticado por ter estado à mesa com os pecadores, foi chamado de glutão, beberrão, e os fariseus não entenderam essa didática dele, de trazer o pecador, de se aproximar dos fariseus, dos mestres da lei, uma pedagogia do perdão, né, da paciência, tanto com homens como mulheres, né? E o pontificado do Papa Francisco é belíssimo porque ele traz sempre a misericórdia de Deus, né, nas suas catequeses, né? Abraçando seja quem for, chegando às pessoas de diversos credos, né, visitando os países, sendo aceito, né, onde ele chega, né, com sua presença. Então, de fato, é um homem muito iluminado por Deus, né? Ali a gente vê nitidamente que Deus está presente naquele coração daquele homem, né, e que contagia. E acredito que é isso que Deus faz conosco. Quando Deus se faz presente em nós, né, que isso é uma construção diária, no nosso dia a dia, né, na prática do perdão, da reconciliação, amando. Deus vai criando em nós um coração muito bom, a ponto da gente saber fazer boas relações com as pessoas, ainda que elas sejam diferentes de nós, tenham um credo diferente de nós. Né? E é isso, eu gostei bastante desse primeiro capítulo, dessa introdução. Fiquei muito feliz por ter a gente dado esse primeiro passo, né? É a primeira vez que eu faço uma reflexão assim, né, com vocês. Como eu disse, estou aqui muito mais para aprender com vocês, que vocês já estão aí já há um bom tempo na caminhada, nessa condução de encontros online, de debates, né? Esse processo pedagógico da fé, né? Eu fico muito feliz, espero que os próximos encontros eu aprenda mais com vocês, né? Mais com você, Hugo, né? E espero que o Padre Felipe também esteja nos próximos encontros para agregar mais esse conhecimento. Pô, que legal, Luciano. A gente aprender junto, né, meu cara? Pois é, Padre Felipe nos deu o cano hoje, mas garantiu que estará na próxima, desculpou-se, porque fez confusão na agenda dele, é bastante requisitado, inclusive. Mas na próxima ele garantiu que estará, nas duas próximas, né? Gente, então acho que por hoje é isso, né? Primeiro capítulo, acho que a gente... Claro que a gente não conseguiu dar conta, com certeza. Como a gente disse, tanto eu quanto o Luciano, lá no comecinho, é um capítulo muito profundo. Na minha opinião, é a encíclica mais filosófica do Papa Francisco. E olha que nas outras ele não teve, assim, a meu ver, né, na minha avaliação, ele não teve uma preocupação tão conceitual. Tanto é que eu escrevi um artigo há pouco tempo atrás e foi publicado na Escola de Estudos Judaicos, que foi sobre o conceito de fraternidade na Fratelli Tutti. Ele está falando ali de fraternidade o tempo todo, mas ele está querendo dizer outra coisa, que é solidariedade. Eu publiquei naquela época, né? Eu já estava com isso há muito tempo me incomodando, né? Eu falei, caramba, né? Ele fala de fraternidade e tal, só que ele sabe a diferença conceitual entre fraternidade e solidariedade, né? Porque a solidariedade é muito mais profunda, é aquela que é doar sua vida ao outro, né? E agora, nessa encíclica, né, eu acho que ele meio que colocou ali o que precisava ser dito daquela forma que não tem equívocos conceituais, né?
Porque a fraternidade, ela acaba sendo uma relação entre aqueles iguais, né? Entre os fraternos, né? A própria palavra fraternidade já tem essa raiz dos fraternos como iguais, né? E aqui ele já aponta totalmente para o diferente mesmo, né? Para o outro, né? Então acho que lá atrás faltou um pouquinho disso, mas agora eu acho que ele deu total atenção aos conceitos. Se bem que lá atrás também o fato do conceito ele tá falando da fraternidade, mas mostrando que ele quer outra coisa, também não há problema algum. Ele é o Papa, né, minha gente? Então ele sabia muito bem o que estava fazendo lá, né? Mas conceitualmente, filosoficamente, eu estou apontando isso, né? Ali ele não deu tanta importância, falou, na minha interpretação, óbvio, né? Falou, vamos falar sobre a fraternidade, né? Mas agora eu percebo como se fosse um primeiro passo, né? Ele falou do amor da casa comum, né? Laudato Si, depois a fraternidade, né? E agora como se fosse um terceiro passo, assim, que é justamente essa solidariedade que transborda do coração, né? Eu achei fenomenal isso, assim, muito bom. Ele é o Papa, né? Então não é acaso, e não é acaso que é o Papa Francisco e no século XXI. Enfim, gente boa, eu acho que é isso, né? Vamos parar a gravação, então a gente vai disponibilizar esse vídeo aqui. Vou decidir em qual rede em comum com vocês aí e a gente disponibiliza e permite acesso aos outros. Muito obrigado a você que está assistindo agora. Valeu, Luciano. Obrigado, Marcela. Um grande abraço a vocês e ótimo final de semana para nós.